Pessoal, olá a todos, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade, espero encontrar todos com muita saúde, com muita tranquilidade, ansiosos como eu estou para que a gente retome nossas aulas. E vamos falar um pouquinho mais hoje sobre rebobinamento de motores elétricos, que é muito importante, que é a nossa atividade e que é o que nós estamos fazendo, é o nosso curso, é o curso que nós estamos em curso, né? Em movimento. Paralisamos naturalmente esses dias por força maior, mas iremos retornar, se Deus quiser, em breve, para a gente dar continuidade às nossas atividades. Olha só, rebobinamento de motores elétricos. Aí a gente já começa a pensar o seguinte: tem um modelo? Não. Tem um exemplo que eu possa seguir e por ele eu possa fazer os demais? Não. Sabe por que não? Porque quando se trata de motores elétricos, existem um sem fim, uma infinidade de modelos, tamanhos, formatos, processo de rebobinamento, tipo de rebobinamento, materiais. É uma gama muito, mas muito grande de situações em que a gente vai ter que lidar com todas elas. Então a gente se pergunta assim: daria para num curso de rebobinamento de motor, eu aprender a rebobinar um ventilador? Eu aprender a rebobinar um motor de uma máquina de lavar? Eu aprender a rebobinar um motor de enceradeira? Eu a poder aprender a rebobinar um motor sapinho daqueles de bomba d'água, de poço artesiano? Olha, cada caso é um caso. Então a gente tem que fazer um trabalho que possa dar bases, que possa nos dar condição para que a gente possa trabalhar em todos eles baseado em alguma coisa. Então, eu não vou, né? Eu no meu curso de rebobinamento de motor elétrico, eu não vou aprender a rebobinar o motor de uma forrageira. Eu não vou aprender a rebobinar motor de um elevacar. Eu não vou aprender a rebobinar motor de tal ou qual equipamento. Eu vou aprender o princípio do funcionamento de rebobinamento de motores elétricos. Se eu tiver as bases, aí agora, com as bases, eu sozinho faço qualquer um. Mesmo que eu não tenha instrução, orientação nenhuma de ninguém, basta que eu veja um modelo que por ele eu faço outro. Mas preciso da base. A questão é a base. E que base é essa? Olha, já conversamos aqui nesse vídeo e temos conversado nas nossas aulas sobre os passos que se precisa ter para se ter um técnico eletricista rebobinador, que é como é chamado o técnico de rebobinamento de motores elétricos. Técnico eletricista rebobinador. Então veja só, a primeira coisa que eu preciso saber, entender, é sobre potência elétrica. A corrente elétrica, a tensão elétrica que alimenta os nossos motores, não importa qual seja o tamanho, o fabricante, o modelo ou o princípio de funcionamento, ela trabalha em amperes. Ampere. A potência gerada em ampere é uma potência em watt. Então você vai ter 1000 watts, 600 watts, 550 watts, 300 watts, 800 watts. Essa potência, ela é em watt. Quando é que uma potência é em watt? A gente basicamente pode afirmar o seguinte: uma potência é em watt quando a tensão alternada da rede elétrica ou a tensão contínua incide sobre circuitos resistivos. O motor é um circuito resistivo? É, sim. O motor é um circuito resistivo porque possui bobinas que formam resistências, que são nada mais que resistores, feitos através de arame, esmaltado dentro dos estatores dos motores. Entenderam? Então, mas
Existem outras formas de potência. A potência também pode ser em VA, volt-ampere. Quando é que uma potência é dada em volt-ampere, em VA? Uma potência é dada em volt-ampere ou em VA quando uma tensão alternada, a tensão da rede elétrica alternada, incide sobre um circuito indutivo ou capacitivo. Exemplo de um circuito indutivo: os transformadores. Os transformadores eles possuem duas bobinas, basicamente, a maioria. Né? Transformadores têm de vários modelos, mas esse exemplo aqui que eu estou citando, ele possui duas bobinas. Uma se chama primário, que é a bobina que vai receber diretamente a tensão da rede elétrica. Se eu aplicar 110 ou 220 volts, é direto na bobina desse transformador. E uma bobina secundária, que não tem ligação direta com a bobina primária. Elas são isoladas, separadas uma da outra. E a bobina secundária vai se energizar por ação de um campo magnético. Então, a bobina primária recebe a tensão da rede elétrica direta, ela esquenta, circula por ela uma corrente elétrica, produz ali um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético se transfere da bobina primária e energiza a bobina secundária, gerando aí tensão na bobina secundária. A esse princípio de funcionamento, a essa potência agora, que é a tensão dissipada em forma de calor, dá-se o nome de potência em VA, volt-ampere. No caso dos motores elétricos que possuem resistência direta, onde a tensão é aplicada, que possuem campo magnético girante, que é que vai fazer com que o estator possa fazer o induzido girar dentro do motor, que possui uma série de outras situações e circunstâncias. As potências são dadas em CV, que quer dizer cavalo-vapor, ou em HP, que quer dizer horsepower, que é a mesma coisa, cavalo-vapor. Muito bem, então a primeira coisa que a gente precisa conhecer é sobre potências. Se eu vou trabalhar com motor, eu preciso saber trabalhar com potência. E mais do que isso, saber fazer conversões. Eu preciso saber como é que se converte uma potência de watt para VA. Eu preciso saber como é que se converte uma potência de VA para watt. Eu preciso saber como é que se converte uma potência de watt para HP ou para CV, de CV ou HP para watt, de VA para CV ou HP, de HP ou CV para VA, e assim sucessivamente. Eu preciso saber lidar com as potências para poder ter condição mínima de começar a trabalhar com motores. Feito isso, eu preciso conhecer sobre condutores, os arames que irão conduzir essa corrente alternada dentro dos motores. Mas na verdade não é só dentro dos motores. Lá vai precisar de arame para rebobinamento. Esses arames possuem bitola, que é a grossura, a área de secção transversal. Então é levado em consideração ali comprimento, largura, é levado em consideração ali quantidade de voltas, chamados volt por volta ou espiras, né, dentro das ranhuras do estator do motor. Eu preciso conhecer todas essas questões, saber trabalhar com tabelas de conversão, como as tabelas da AWG, por exemplo. Né? E externo a tudo isso, eu preciso saber trabalhar com os limites de corrente e com o dimensionamento das redes elétricas, das instalações elétricas, dos fios e dos ambientes aonde serão instalados, acoplados esses motores e por onde deverá circular a corrente elétrica para alimentar esses motores. Isso quando nós estamos falando de motores monofásicos, em 110 ou 220 volts. Quando a gente está falando de motores trifásicos, aí precisa um conhecimento um pouco maior. É preciso saber um pouco de fechamento de motores em triângulo, em estrela, duplo triângulo, dupla estrela. É preciso saber
sobre as redes R, S e T do sistema trifásico. Não é a mesma coisa, elas são atrasadas de fase uma em relação à outra. No sistema monofásico, 110 ou 220 volts, nós temos o princípio de fase e neutro. Nas redes trifásicas, nos motores trifásicos, nós não teremos a figura do neutro, é só fase, R, S e T. Tem que saber o princípio direto e inverso, saber quem é R, quem é S, quem é T. Existem equipamentos que nos dão essa condição, um deles é um equipamento chamado fasímetro. Se não temos esse equipamento, temos que saber com o instrumento multímetro como determinar se a rede é monofásica, se a rede é trifásica, se está em R, em S ou em T. Não é verdade? Então, todas essas questões é preciso ser estudadas para você ser um eletricista, técnico eletricista, rebobinador. Conhecendo essas informações, de posse dessas informações, você também precisa saber trabalhar com cálculos. Motor é cálculo. Então, precisa se calcular diâmetro interno, diâmetro externo, área de ranhura. Há inúmeros cálculos que precisa ser feito. Cálculo de corrente, cálculo de potência, cálculo de bitola de fio, cálculo de quantidade de ranhuras, de quantidade de voltas. Mas olha, não se assuste. Se por acaso você que está assistindo esse vídeo está direcionado para os meus alunos em curso em andamento. Mas se você está assistindo esse vídeo e não tem conhecimento nenhum, não ache que o que eu estou falando é coisa do outro mundo que você jamais aprenderia, não. Isso é muito fácil, é até gostoso de aprender, dá para aprender brincando e se divertindo, desde que você tenha quem lhe ensine o que você realmente precisa aprender e de uma maneira ordenada. Na verdade, a dificuldade de se aprender as coisas não está na complexidade do ensino, e sim na maneira como se ensina. Matemática, por exemplo, é uma matéria que nem todo mundo gosta de estudar. Física, nem todo mundo gosta de estudar. Mas isso, às vezes, não se dá porque você não tem vocação ou não tem condição de aprender. Às vezes isso está relacionado com a maneira, com a forma como foi passado, transmitido, ensinado isso para você. Existem maneiras e métodos muito simpáticos, muito acessíveis e muito fáceis de fazer com que você entenda tudo isso. Meu querido amigo, você que está assistindo esse vídeo, se não for meu aluno de rebobinamento de motores elétricos, ou mesmo que seja um dos meus alunos, né? Entenda e precise dar essa informação para alguém amanhã ou depois, entenda o seguinte: existem pessoas semi-analfabetas e até mesmo quase que totalmente analfabetas que não sabem fazer as 4 operações matemáticas e que são rebobinadores de motor e sabem fazer cálculo, viu? Acredite, existe. Você sabe por quê? Porque de tanto ver os outros fazerem, e de tanto ter boa vontade e disposição para aprender, aprenderam. Mas só aprenderam porque associaram aí 2 situações. Primeiro, a vontade e a intenção de aprender. E segundo, a honestidade e o carinho de quem ensinou, o pouco que ensinou. É assim que se ensina as coisas e é assim que se aprende e se tem o conhecimento das coisas. Então é rebobinamento de motores elétricos. É uma operação nobre, é um trabalho dignificante. Lidar com a tensão elétrica é uma tarefa gostosa se você souber trabalhar com ela. Você está desafiando uma força, e uma força poderosa e perigosa. Mas se você tem o conhecimento técnico, sabe lidar com as coisas com tranquilidade, você faz com a maior paz e sem nenhum aperreio. Quanto a aprender a rebobinar esse ou aquele equipamento, quanto a aprender a trabalhar de um ventilador a um motor pesado, de uma forrageira, por exemplo, ou de uma máquina complexa, basta as bases. Isso que eu estou passando para você.
Depois vem o fechamento, o entendimento de como funciona um motor internamente, de como são né, suas diversas etapas de funcionamento, dividir o motor em blocos, saber o que é rotor, o que é estator, saber o que é ranhura, saber o que é fases, saber o que é polos, né? Saber o que são passes de um motor. Tudo isso a gente vem ensinando a quem já está no curso fazendo e iremos ensinar a quem se propor a aprender, a entender como funciona para ter condição técnica de rebobinar um motor elétrico. O que não é correto, o que não é bom e muitas das vezes nos traz grandes dores de cabeça e grandes problemas, é a gente ficar no decoreba, ou seja, eu não preciso fazer um curso, basta eu olhar um que por um eu faço outro, e é aí onde você não consegue avançar. Porque é o conhecimento técnico que vai fazer o diferencial. Pegar um motor que danificou, que parou, que queimou uma fase, queimou uma bobina e rebobiná-lo da mesma forma como ele estava anteriormente, é suicídio. É como você está gripado, tomar um remédio para sanar a coriza que você está sentindo e meia hora depois correr para a chuva, para a lama, para o frio e se expor novamente. Ou seja, você remedia aqui e danifica e adoece ali do lado de fora. Mas quando você tem o conhecimento técnico, não. Você encontra, é muito interessante porque você não só detecta onde está o problema, como descobre a causa. Motores elétricos, como eu já expliquei aqui, não precisam e não devem seguir uma norma. Uma empresa como a WEG, por exemplo, ela disponibiliza um modelo de motor, ela disponibiliza todas as informações sobre o fechamento daquele motor, sobre o princípio de rebobinamento daquele motor, sobre todas as informações, e aí envolve agora quantidade de ranhuras, quantidade de fases, grupos de bobinas, passe do motor, entendeu? Bitola do fio a ser adequado, mas quando você tem o conhecimento, você abandona tudo isso aí e faz do seu jeito. Motores elétricos, a gente pode brincar com eles, desde que a gente tenha o conhecimento, saiba o que está fazendo e atente para os cuidados e as atenções que têm que ser tomadas no rebobinamento de um motor elétrico. Você, meu querido amigo, que é meu aluno, que está participando desse curso, não se acomode nessa época de pandemia. Não custa nada baixar um vídeo de internet. Ora, como é que se estuda na internet? Como é que se estuda no YouTube? Como é que se vê um vídeo? Por que é que a gente vê tanto vídeo e não aprende nada? Por que é que a gente abre os vídeos, fica 1 hora, meia hora, 2 horas, acumula vídeo no computador, estuda para lá, estuda para cá, lê, assiste 3, 4, 5 vezes o mesmo vídeo, quando assiste outro já tem uma coisa diferente, ao invés de ensinar em banana a nossa cabeça? Porque a gente não tem uma disciplina na hora de estudar. Se você vai estudar motor elétrico, você tem que seguir essas etapas que eu expliquei aqui. Primeiro, vá aprender sobre potências. Não estude outra coisa, estude só isso. Vá saber o que é potência em watt, potência em VA, potência em cavalo-vapor, potência em CV, como é que é feita as conversões dessas potências, onde é que se aplica cada uma delas, como é que eu posso transformar uma em outra matematicamente, como é que eu posso converter uma potência em watt para VA, uma de VA para watt, uma de HP para CV, uma de CV para HP, quanto vale um CV, quanto vale um HP, quantos watts é um HP, quantos watts é um CV, quantos VA é um HP, quantos VA é um watt. Quando você estiver dominando e souber isso aí você passa para a etapa seguinte. O que são ranhuras de um motor, como é que é feito a polaridade de um motor, o que são polos, vai estudar só isso, etapa por etapa. E depois você dominando isso, aí você forma um todo. Porque se você for ver os vídeos como eles estão dispostos, com muito pouca informação técnica e muita propaganda, você não aprende estudando pela internet. Já é difícil realmente, mesmo com conhecimento muito bom. Imagine sem essa orientação. Do mais, estamos no aguardo. Felicidade a todos. Muito obrigado por ter chegado até o fim desse vídeo.
Espero encontrá-los brevemente em sala de aula para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. E um abraço a todos vocês. E a você, meu querido amigo, que não é meu aluno, mas está assistindo esse vídeo agora. É um prazer muito grande transformar essa informação para você. Estou à disposição e é fácil me encontrar, viu? www.jbcurso.net, lá estão todas as informações e você chega a mim, eu te tiro dúvidas, converso com você com o maior prazer. Um abraço e obrigado.